Oi gente, meu nome é Gabi Benvenuti e hoje a gente vai falar sobre educação sexual. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente falar sobre esses assuntos que são tão importantes hoje em dia. Na verdade sempre foram, mas agora que a gente tem dado a devida atenção. Então vem comigo, que conhecimento é poder. Gente, quando a gente pensa em educação sexual, do que a gente está falando? É sobre proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre a temática da sexualidade. Só que quando a gente pensa em sexualidade, a gente não está falando só sobre o ato sexual em si. A sexualidade é muito mais ampla. Ela envolve afetividade, envolve relacionamento, envolve autoestima, envolve a relação que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, a relação com o próprio corpo, que é intrínseca. Ela vai acompanhar a gente desde o momento que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Então, é inevitável pensar em sexualidade. Ela sempre vai acompanhar a gente. Uma dúvida que as pessoas têm é que elas confundem educação sexual com orientação sexual. Isso já gerou muitos problemas políticos, inclusive, de aceitação de educação sexual nas escolas. Educação sexual é oferecer conhecimento para esses jovens, oferecer possibilidades de tirarem dúvidas, de falar sobre abusos que ocorrem em casa, por exemplo, é ser mais um canal de escuta. A Organização das Nações Unidas, a ONU, recomenda inclusive a educação sexual como um direito, assim como a gente tem direito à saúde, educação, não discriminação, por exemplo. A educação sexual também seria mais um critério para ser levado em consideração quando a gente fala de qualidade de vida e coisas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Aí você pode pensar, mas por que é tão importante falar de educação sexual? É fundamental porque não só a gente fala sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como também gravidez precoce e principalmente abuso. Vale a gente lembrar que a maioria das situações de abuso acontece dentro de casa, essas crianças não sabem o que está acontecendo e elas ficam por anos caladas em silêncio, às vezes elas nunca vão se manifestar sobre isso, o que permite que esses abusos continuem acontecendo. Então é muito importante que ela saiba identificar situações de risco e de abuso também. Os pontos favoráveis vão além. A gente tem que pensar na sexualidade como uma questão de saúde, né? Essa criança, esse adolescente, ele precisa aprender a cuidar do corpo dele, a entender os sinais do corpo. Eu não quero dizer com isso que uma criança de 3 anos precisa saber exatamente como um bebê é concebido. Não! Quando a gente pensa em educação sexual, a gente está falando de informação de acordo com a faixa etária. Então essa criança vai aos poucos recebendo informação para entender como é que o corpo dela se organiza no espaço, o que é saudável, o que não é, o que é positivo, o que não é, como é que as relações se dão, qual é o tipo de abuso que ela pode estar sofrendo, como dizer não. Então vai muito além só de ensinar aspectos da sexualidade em relação a ato sexual. Educação sexual é muito mais do que isso. Outro ponto importante da gente considerar é que nem toda conversa sobre educação sexual acontece em casa. Inclusive, eu diria que pouquíssimas vezes os pais se sentem confortáveis para trazer o assunto. E falta de informação leva à busca de informação em lugares errados. Então, você pode dizer, não, mas vocês estão incentivando a sexualização precoce das crianças. Gente, diferente de 20, 30 anos atrás, hoje a gente tem uma coisa chamada internet. Então, por mais que você não queira que os jovens saibam o que é, né, o que é a sexualidade, o que é um ato sexual, elas vão descobrir, e do pior jeito possível, né? Eu considero o pior jeito possível, por exemplo, o adolescente que vive em sites de vídeos adultos, porque isso cria uma idealização da sexualidade, do ato sexual, que não corresponde à realidade. Então, a nossa missão como pais educadores é oferecer educação de qualidade, conhecimento de qualidade para essas crianças e adolescentes. Então, que a gente possa fazer isso com um certo controle antes que elas busquem por si próprias, porque aí se dá todo o problema, né? E se vocês acham que levar um médico, alguém da saúde nas escolas e ficar mostrando foto lá dos braulios que caem, das berenices cheias de doença, vai assustar os jovens a ponto de que eles não queiram nunca ter nenhum contato sexual, gente, vocês estão muito enganados. Que vocês também já estiveram nessa idade, já ficaram tão curiosos quanto. Outra coisa, que o proibido é sempre mais interessante. E o terceiro, a gente tem a chance de fazer diferente. Então por que não
falar a verdade, dizer, olha, é assim que as coisas funcionam, tá aqui a informação, você precisa ser responsável, você precisa conduzir o seu corpo de maneira responsável, você precisa entender que existe um tempo de maturação sexual, de maturidade nas relações para você pensar em sexualidade. Aí a gente tá sendo honesto, né? E é isso que os jovens esperam da gente, na verdade é o que não acontece. Falando desse assunto nas escolas, mesmo de uma idade um pouco mais tenra, mesmo para crianças, a gente consegue dosar o tipo de conteúdo que a gente oferece, né? E ir adicionando mais informações conforme eles vão crescendo. Então a gente consegue direcionar o aprendizado, né? Existem vários livros sobre o tema voltados para crianças, por exemplo. Eu recomendo muito o livro de uma amiga que se chama Pipo e Fifi, que fala sobre prevenção de abuso infantil, que é um tema fundamental. Se a gente não fala sobre isso, sobre corpo, sobre respeitar os limites, sobre o que é possível e o que não é, então a gente está criando seres humanos que não sabem se pronunciar, não sabem pedir ajuda se um abuso está acontecendo. Isso é muito grave. Então é nesse sentido, principalmente, que a gente pensa em educação sexual. As pessoas que se opõem ao ensino de educação sexual nas escolas normalmente diz que a educação deve ser feita pela família. Em partes eu entendo, mas em partes a educação nunca ocorre só no seio familiar, né? Esses jovens, eles também estão na rua, eles estão na escola, grande parte do aprendizado se dá na escola, então a gente não pode simplesmente fingir que esse é um aspecto da vida que não existe. Ele tá ali, ele nasce com a gente e ele acompanha a gente pro resto da vida. Então não tem como a gente ignorar essa esfera e simplesmente fingir que ela não existe. Outro ponto que eles costumam comentar, a escola influenciaria na educação desse jovem, no sentido de, se a escola começar a falar de sexualidade, ele vai virar gay, ou ele vai ter um gênero fluido, ou... Gente, na verdade, o fato de saber sobre isso não modifica quem esse jovem ou essa jovem é. Na verdade, ele passa a ter informação. Talvez já está vivendo um desconforto por outras questões, e não sabe o que fazer com isso, né? Vive uma depressão, passa por violência contra si mesmo. Então, muitas vezes, esses jovens já estão passando por questões de identidade e não conseguem procurar ajuda. Quem deve falar sobre educação sexual nas escolas? Especialistas no tema, especialistas em saúde que saibam abordar essa temática, entendendo que a gente não pode ter uma postura só de falar de doença, de evitar, de fingir que sexualidade é um bicho de 7 cabeças e que a gente precisa bani-lo das escolas. Isso não vai funcionar. Então esses profissionais precisam de treinamento para falar com os jovens nas escolas. É importante pensar que tem outros aspectos que vão além da saúde quando a gente pensa em sexualidade. A gente precisa pensar em falar de gênero, diversidade, como a gente respeita pessoas que têm orientações sexuais, identidades de gênero diferentes da nossa. Isso não quer dizer, de novo, que a gente tenta fazer a cabeça dos jovens para ser alguma coisa ou outra, mas sim entender que existem 1000 possibilidades no mundo de hoje e que a gente não pode seguir ignorando que mudanças vão acontecer. Outra questão importante quando a gente pensa em realmente aplicar a educação sexual nas escolas é que os pais também estejam envolvidos no processo. Então os pais também precisam participar de reuniões com os educadores para discutirem as estratégias, para entenderem o que está sendo ensinado e para conseguirem continuar essa conversa em casa, né? Porque se os discursos são diferentes, né? Se os discursos se opõem, fica muito difícil. E a escola atua em união com os pais. Então é muito importante que essa educação continue. A gente precisa pensar de uma maneira mais ampla, precisa pensar em criar adultos, por exemplo, que sejam maduros psicologicamente, que saibam se comunicar, que saibam se expressar, em vez de sair se batendo por aí, como a gente vê em tantas situações em que as pessoas simplesmente não conseguem dizer o que elas sentem. A gente tem que pensar também na importância da inteligência emocional. Tanto se fala sobre isso e muito pouco a gente faz. Depois de um monte de informação errada que já passou pela cabeça deles, fica muito difícil fazer essa peneira. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento desde o começo. Aí você me pergunta, existe educação sexual no currículo brasileiro de educação? Não. O que existe é uma certa conversa desde 2019
que os currículos deveriam abordar esse assunto, mas como não é obrigatório, na verdade isso acaba não acontecendo. Especialmente depois de muita polêmica com o governo atual, que fez uma confusão com a história do kit gay, que na verdade nem existiu. As conversas ficam muito difíceis, porque cria-se uma resistência, né? Graças às fake news, cria-se uma resistência a algo que nem se sabe o que é. Então a gente não conseguiu avançar ainda no Brasil, infelizmente. A maioria das escolas não tem acesso. Infelizmente, acho que a gente ainda vai ter que lutar muito para que essa seja uma realidade no nosso país. Há dados da ONU que comprovam que ter acesso à educação desde uma idade mais jovem diminui vários índices, como violência doméstica, gravidez na adolescência, abusos. Ter informação é poder, conhecimento é poder. Então, pense, quando você tiver a oportunidade de repensar a questão da educação sexual nas escolas, leve em consideração todas essas questões. Não é apenas sobre iniciar a vida sexual precocemente ou tardiamente, mas é ter informação, é contar com elementos de prevenção, é contar com elementos de saúde, e todo mundo tem direito à saúde e informação, gente. Então pensa sobre isso cautelosamente quando essa discussão estiver em jogo novamente. Aproveita e se inscreve no canal para você ficar sabendo tudo sobre o universo da sexualidade.